Eu não tenho dúvida, irmãos, que a videira do Buriti é mais do que vencedora, amém? Fala para o seu irmão aí, você é mais do que vencedor. Fala para o irmão de trás aí, você é mais do que vencedor. Aleluia! Sabe, irmãos, é isso que eu gostaria de ministrar para vocês nessa noite, amém? Palavra do Senhor, aleluia! Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos, gostaria que você pedisse para o Espírito Santo revelação da sua palavra, amém? Aleluia. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a tua palavra. Pai, queremos declarar que o Senhor irá trazer revelação, entendimento, luz aos nossos corações. Senhor, que o Senhor possa falar com cada um dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Pastor, mas o que é o vencedor? Projeta para mim Romanos capítulo 8, versículo 31 ao versículo 37. Aleluia. Quem diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia! Você crê nisso? Sabe, irmãos, esta é a verdade. A palavra do Senhor nos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E sabe, o Senhor tem uma recompensa para os vencedores, amém? Fala assim comigo, o Senhor tem recompensas para mim. Mas nós precisamos entender que existe uma diferença da posição legal e da posição experimental, amém? A posição legal nos fala de tudo aquilo que você tem direito, amém? Quando você se converte, quando você se converteu, você entrou na posição legal, aleluia? Amém? Então, volta lá para mim no versículo 37. Amém? Aleluia. Vai passando. Pode descer. Desce mais. Não, você pulou. Aí no Romanos 8, 39. 39. Pode passar mais. Volta. Eu perdi aqui. Pode voltar no 37, lá, 8:37. Amém. 37, irmãos, você está no 31. Aleluia. Então, no versículo 37 fala que em Cristo nós já somos o quê? Mais do que vencedor. Amém? Esta é a sua posição. Mas, infelizmente, muitos irmãos não têm experimentado, essa posição. Têm vivido uma vida derrotada. Você conhece alguém assim na vida da igreja? Sim ou não? Então, a vontade do Senhor é que nós vivemos na posição experimental. Meu irmão, Deus quer que você seja vencedor em todas as áreas da sua vida. Amém?
Deus quer que você seja vencedor na sua casa, aleluia, no seu trabalho, amém, no seu casamento. Quantos casados nós temos aqui? Quantos aqui são pais? Deus quer que você seja vencedor na criação e na educação dos seus filhos. Você educar hoje um filho é um grande desafio, não é, irmãos? Sim ou não? Mas sabe, Deus já fez você mais do que vencedor. Aleluia. Essa é a verdade, né? A parte de Deus é nos dar. Fala assim, a parte de Deus é dar. E a nossa parte é se apropriar, é tomar posse. Fala assim, eu tomo posse de tudo que o Senhor tem para mim. Amém? Então, o que nós precisamos entender, irmãos? Nós precisamos crer que tudo já foi liberado. Tudo já foi colocado diante de você. Amém? Você precisa simplesmente se apropriar. Por quê? Porque já está pago. Amém? Teve um pastor nosso, não vou falar o nome dele, mas ele foi passar férias em um cruzeiro. E o que aconteceu? Ele não sabia que estava tudo pago. Então, quando ele chegou lá no cruzeiro, ele ficou com receio, mas depois que ele descobriu que tudo já estava pago, ele se apropriou, ele tomou posse. Infelizmente tem muitos irmãos que não entendem que já está o quê? Pago. Já está pago, meu irmão. Já está pago. Sabe, você precisa o quê? Crer e se apropriar, amém? Então Deus ele dá, amém? Deus já deu. Você precisa o quê? Tomar posse. Quantos solteiros nós temos aqui? Muitos solteiros. Você crê que Deus já deu a sua esposa, o seu esposo? Sim, aleluia. Mas o que você precisa fazer agora? Tomar posse. Pastor, ainda não chegou a bênção. Toma posse, se apropria. Quantos aqui têm orado para receber um aumento no seu salário? Levanta a mão. Você crê que o Senhor já liberou? Você crê que já foi liberado para você? Mas o que você precisa fazer? Tomar posse. Meu irmão, o Senhor já liberou um banquete. O Senhor já liberou para nós. Nós precisamos simplesmente se apropriar, tomar posse. Por quê? Porque todos nós já temos a vitória. O Senhor já nos deu a vitória sobre o diabo, sobre a carne e sobre o mundo. Amém? Então eu creio, Deus não te chamou para viver uma vida de cai e levanta. Deus nos chamou para você viver uma vida de tropeço. Deus te chamou você para viver uma vida de vencedor. Aleluia. Essa é a verdade, meu irmão. Sabe por quê? Porque em Cristo você é mais do que vencedor. Fala assim, eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Está lá no versículo 37. Aleluia, irmãos. Fala assim, o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Amém? Então, o vencedor é aquele que não recebe a graça em vão. Amém? Fala assim, o vencedor é aquele que não recebe a graça em vão. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, projeta para mim, diz o seguinte: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu,
mas a graça de Deus comigo. É a graça, meu irmão. Sabe, a graça não irá se tornar vã na sua vida. Amém? Sabe por quê? Porque você é vencedor. Sabe, aquele que não entende que tudo procede da graça, ele não pode ser um vencedor. Ou seja, o derrotado, ele entende o seguinte, né, que a graça, ela é uma provisão para o pecado. Então, pastor, eu estou na graça, agora está tudo liberado. É assim que funciona, irmãos? É assim que funciona? Não, não. Deixa eu te falar algo. A graça de Deus, ela é o contrário. Ela impede que você viva uma vida debaixo do pecado. Essa é a verdadeira graça. Amém? Sabe, muitas pessoas nos acusam, falando que nós somos uma igreja de portas abertas, liberal. Realmente nós somos uma igreja de portas abertas, amém? Onde que muitas pessoas chegam até nós e conhecem o Senhor Jesus. Aleluia. Mas sabe, a graça, ela não te dá liberdade para você viver uma vida pecaminosa. Muito pelo contrário, a graça de Deus, ela te capacita você vencer o pecado. Amém? Você pode ver pessoas que vivem debaixo do legalismo, que vivem debaixo de igrejas onde que é lei, sabe? Ali é um momento onde que muitos pecam. Sabe, irmão, Deus te chamou para viver uma vida debaixo da graça. Você sabe por quê? Porque a graça não é uma doutrina. A graça é uma pessoa. A graça se chama Cristo Jesus. Amém? Então, Deus tem te dado graça, amém? Quantos creem que Deus tem te dado graça? Mas a graça que Deus tem te dado, Ele não quer que você torne ela vã. Muito pelo contrário, o Senhor quer que você multiplique a graça que Ele tem te dado. Aleluia! Por isso, irmãos, que nós precisamos viver uma vida de total dependência do Senhor. Amém? Então, todo crente que recebeu a graça, vive uma vida debaixo do descanso. O problema é que muitas pessoas, quando recebem a graça, torna ela o quê? Vã. E é onde que não produz frutos, é onde que não produz resultado. Paulo foi alguém que recebeu muita graça de Deus, amém? Você crê nisso? Sabe, por isso que nós vemos, que ele foi alguém que trabalhou muito. Ele mesmo fala, ele trabalhou muito mais do que os outros. Mas sabe, Paulo, ele não deixou a graça se tornar vã na vida dele. Sabe, meu irmão, Deus tem te dado a graça para você liderar uma célula. Quantos líderes nós temos aqui? Levanta a mão. Quantos discipuladores? Deus tem te dado graça para você discipular um povo. Isso é o que? Graça de Deus. Mas sabe, Deus não quer que você faça dessa graça se tornar vã na sua vida. Por isso que Deus te chamou para viver uma vida de multiplicação. Quando nós multiplicamos, nós estamos o quê? Fazendo a graça de Deus valer sobre os nossos ministérios. Amém? Glória a Deus. Por isso que é de Deus, irmãos, multiplicar. Multiplicação é de Deus. E por isso que nós temos tanta resistência com relação à multiplicação. Por quê? Porque o diabo, ele não quer que nós multiplicamos. Ele não quer que a graça se multiplique. Amém? Mas, infelizmente, muitos tornam a graça vã. Fala assim: eu rejeito tudo que faça com que a graça de Deus se torne vã na minha vida.
por isso que Deus te chamou para você viver uma vida de multiplicação. Multiplicação na sua casa, multiplicação no seu ministério. Tudo que você colocar as suas mãos vai multiplicar, inclusive a graça de Deus. É muita graça, irmãos. Sabe, é muita graça nós sermos membros de uma igreja como essa, amém? É muita graça. É muita graça a gente ter um pastor como nós temos. É muita graça. Então, nós tornamos a Graça Van quando nós colocamos ela em segundo plano. A palavra do Senhor fala, né, que quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas. Então, isso é graça do Senhor, amém? Fala assim: eu sou mais do que vencedor. Então, o vencedor é aquele que procura agradar a Deus. Sabe, Deus ama todos, amém? Aleluia. Quantos creem que são amados por Deus? Quantos creem que são amados por Deus? Mas você sabia que Deus, Ele tem prazer em alguns? Deus ama todos, aleluia. Mas em alguns Ele tem o quê? Prazer. Amém? Né? Sabe, que você seja alguém que Deus tenha prazer. Aleluia. Né? Por quê? Porque você já é amado, mas Deus quer ter prazer. Entenda algo: o Senhor nos amou quando nós éramos o quê? Ainda pecadores. Quando nós éramos inimigos dele, Ele nos amou. Mas existem pessoas que o Senhor tem mais prazer. Vou te dar um exemplo. Você tem prazer em algumas pessoas? Quantos aqui tem irmãos? Você ama os seus irmãos? Quantos aqui tem mais de 2 irmãos? Lá em casa nós somos 3, eu sou do meio. Tem o mais velho e tem o caçula. Mas, né, lá em casa tem um irmão meu em especial que eu gosto de estar mais perto dele, estar mais junto, conversar. Eu amo todos eles, mas eu tenho mais prazer. É assim com os irmãos? Da mesma maneira, é na vida da igreja. Tem irmãos que nós amamos, mas tem irmãos que nós temos mais prazer de estar perto dele. Da mesma maneira é o Senhor. Jesus tinha quantos discípulos? Quantos? 12. Mas quantos eram mais próximos de Jesus? Quantos? Quem era? Pedro, Tiago e João. Mas tinha um que era mais especial para Jesus, que ele encostava a cabeça nos peitos de Jesus. Quem era esse? Quem? Eu. João. Aleluia. Então, sabe, seja alguém que o Senhor se agrada, que o Senhor tenha prazer. Amém? Fala assim comigo: eu sou alguém que o Senhor tem prazer. Aleluia. Glória a Deus. Então, o vencedor é aquele que procura receber a recompensa. Amém? Você fica de olho na recompensa? Você fica de olho naquilo que o Senhor tem para você? Sim ou não? Sabe, quando Davi foi chamado, foi ali para a guerra, primeira coisa que ele, ficou de olho foi no quê? Na recompensa. Na recompensa. Ele ia casar com a filha do rei. Isso já é uma grande recompensa. Amém? Ele ia ter direito. E a sua família não iria pagar mais imposto. Imagina, meu irmão, você nunca mais pagar IPTU.
IPVA, ITU, o que mais de imposto aí? Imposto de renda. Isso é de Deus? Sim ou não? Sim. Mas Davi estava de olho no quê? Na recompensa. Ele mirou primeiro na recompensa, depois ele foi para a guerra. Sabe, o vencedor é esse, que fica de olho na recompensa. Sabe, quando nós somos motivados pela recompensa, o Senhor, Ele o que? Nos oferece. Aleluia. Então, meu irmão, olha o que diz a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladará, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sabe qual que é a maneira de você agradar a Deus? Fala assim comigo: pela fé. Pela fé. Quando você tem fé, você agrada ao Senhor. Amém? E quando você agrada ao Senhor, você recebe a recompensa. Aleluia. Tudo que nós fazemos, irmãos, é pela fé. Amém? Casar é pela fé. Amém? Permanecer casado é pela fé. Aleluia. Multiplicar uma célula é pela fé. Ganhar vidas é pela fé. Fechar encontros é pela fé. Receber um aumento no seu salário é pela fé. Então, quando você tem fé em todas essas coisas, você agrada ao Senhor. Amém? Se coloca na posição de Deus. Imagina, o seu filho te agradando. Como que você ficaria? Feliz, amém? Alegre. Sabe, meu irmão, você é filho amado, amém? Então, por isso que é importante você o quê? Viver uma vida, sabe, de fé, baseado, na palavra. Aleluia. O que você tem orado nesses dias? Que tem sido um grande desafio para você? Sabe, creia que aquilo que você tem orado nesses dias, o Senhor já liberou, amém? Amém? Você tem orado por uma casa? Quantos aqui tem orado por casa? Levanta a mão. Você crê que o Senhor já deu? Quando você crê, meu irmão, a sua fé aumenta. O Senhor vai te alargando. Amém? E todas as vezes que você coloca diante do Senhor, a taça vai se enchendo. Vai chegar um momento que vai derramar. E vai acontecer. Mas o que você precisa até receber? Ter fé. Ter fé. Creia, irmãos, que Deus é bom, amém? Deus é bom, e existe um tipo de fé que agrada a Deus. É a fé que crê na recompensa dos que o buscam. Então não é errado você pedir para casar. Muito pelo contrário, é de Deus. Não é errado você ter o casamento dos sonhos. Muito pelo contrário, é de Deus. É de Deus. Amém? E quando acontece, a sua fé vai para um outro patamar. Ela avança. Por isso que é importante você andar com homens e mulheres de fé, amém? Porque a fé, ela é contagiosa. Homens e mulheres que são cheios de fé, vai te contagiar. Agora, quando você anda com um incrédulo, você vai se tornar o quê? Incrédulo.
Por isso eu louvo a Deus, porque Deus me colocou para andar com um homem de fé. Irmãos, tanto que eu prosperei depois que eu comecei a andar com o pastor Rafael. Eu morava em um apartamento de 55 metros quadrados. Ele foi jantar na minha casa, né? 6 meses depois eu estava saindo do apartamento e estava indo para uma casa de 140 metros quadrados. Deus me abençoou de maneira sobrenatural e tem me abençoado, né? E cada bênção que Deus me deu foi resposta de oração, e a minha fé foi sendo alargada. Por isso que é importante você saber com quem você anda, porque quando você anda com homens de fé, você se tornará alguém cheio da fé também. Amém? Né? E você precisa entender que a fé, ela crê na recompensa. Então quando você busca, você precisa crer que Deus já te deu. Amém? Deus não vai te dar, Deus já te deu. Amém? Você ainda não entrou naquela casa que você tem orado, mas Deus já te deu. Você ainda não tomou posse daquele concurso que você tem feito, mas Deus já te deu. Você fez o Enem hoje, amém? Você precisa crer que Deus já te deu a vaga lá naquela faculdade que você tem orado. Ele já te deu. Ele já te deu todas as coisas. Então você precisa o quê? Crer. Aleluia! Glória a Deus! E por último, a recompensa é o reino. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 10: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Quantos aqui são perseguidos por causa do Senhor? Porque deles é o reino dos céus. Versículo 12: bem-aventurado, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém? Então, nós precisamos e devemos reconhecer que a recompensa é o reino dos céus. Sabe, a promessa de Deus nos mostra, né, que o reino é a recompensa de Deus. Aleluia! Quantos aqui irão reinar com Cristo? Esta é a recompensa, este é o galardão. Sabe, irmãos, né, o vencedor irá receber o galardão do Senhor, irá receber a recompensa. Em Mateus capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por ele. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Versículo 2: quando, pois, deres esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 4: para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Versículo 6: tu, porém, quando orares, entra aonde, irmãos? No teu quarto, e feche a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Então você não deve fazer para mostrar para as pessoas. Tudo que você faz, você precisa o quê? Né? Fazer em secreto. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus
irá te recompensar. Você irá receber a recompensa do Senhor, amém? Quantos creem que vão receber a recompensa do Senhor? Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte, o pessoal do louvor pode subir. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Sabe, irmãos, Paulo, ele não queria ganhar nada para colocar na sua cabeça, sabe, porque ele sabia que a coroa era uma questão de posição no reino. Sabe, irmãos, nós não queremos méritos, nós não queremos títulos, nós queremos agradar ao Senhor. Nós queremos chegar naquele dia, e ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Eu quero chegar naquele dia e ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Sabe, todos nós iremos comparecer diante de Deus. Todos nós, irmãos, todos nós. Uns irão receber disciplina, outros irão receber recompensa. Eu não quero ser disciplinado, eu quero receber a recompensa do Senhor. Sabe, eu quero ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Sabe, Deus tem grandes coisas para nós, amém? Deus tem grandes coisas para você aqui, você crê? E Deus tem grandes coisas para você também lá. Quantos creem que no Senhor são mais do que vencedores? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé neste momento. Aleluia. Sabe, assim como a coroa, o trono também é uma recompensa para os vencedores. O trono não é apenas uma cadeira grande e adornada, ela é o símbolo do reino. Sabe, ela representa posição no reino, ela representa autoridade e glória no reino de Deus. Sabe, quando nós chegarmos lá, nós iremos receber do Senhor posição, autoridade, reino e glória. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Então eu gostaria que você, por um momento, fechasse os seus olhos, que você começasse a declarar essa verdade, que você é um vencedor. Você é um vencedor. A sua casa é abençoada, tudo que você faz é abençoado. Então comece a declarar. Deixa eu ouvir a sua voz. Pai, no nome de Jesus, nós cremos, Senhor, cremos na tua verdade, cremos, Senhor, que o Senhor já nos fez, o Senhor já nos fez vencedor. Espírito Santo de Deus, nós se apropriamos, ó Pai, tomamos posse da posição experimental. Eu declaro que os meus irmãos são vencedores na sua casa, são vencedores nos seus negócios, são vencedores no seu ministério, na sua liderança. Espírito Santo de Deus, eu declaro, eu profetizo, sim, Senhor. Repita assim comigo: eu sou mais do que vencedor. Eu sou vencedor
na minha casa, na minha liderança, na educação dos meus filhos, nos meus negócios, no meu ministério. E eu creio que eu vivo na posição experimental, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos, dê uma palma para o Senhor. Aleluia. Vamos cantar mais uma canção. No início eras a palavra,